Olá, muito boa noite Brasil, boa noite a você que nos acompanha e a você que pela primeira vez está acessando o nosso canal de notícia, uma boa noite, seja muito bem-vindo e continue conosco. Triste aniversário de 4 anos, em que foram registrados o que seria o maior desastre ambiental da história desse país. Começa a partir de agora mais uma edição do SCN. Dia 25 de janeiro de 2019, era o começo de tarde de uma sexta-feira, quando nós começamos a receber relatos e vídeos do que seria o maior desastre ambiental já registrado na história desse país. Calma aí, aconteceu! Só em câmera lenta dá para ver alguns detalhes importantes do registro. As placas indicam que essa é uma das portarias da Vale. Misericórdia, meu Deus do céu! Logo que a gravação começa, dentro da empresa há uma nuvem de poeira. Algumas pessoas vêm correndo. Os operários parecem desnorteados, ainda sem entender exatamente o que aconteceu. A barragem havia acabado de se romper. Outros funcionários aparecem fugindo. Nenhuma sirene toca. A correria é grande, nada que indique um plano de fuga organizado. 1 minuto depois, a nuvem de poeira é bem maior e mais trabalhadores tentam escapar. O pânico toma conta dos operários. Leandro Dias, que está fazendo as imagens, começa a correr. Ele é prestador de serviço, dono de uma empresa que faz a manutenção das catracas da Vale. Estava no refeitório almoçando quando foi chamado à portaria para ajudar uma pessoa que não conseguia entrar. Nossa Senhora, caiu tudo. Carros aparecem deixando a mina. A nuvem de poeira está chegando perto. O que está acontecendo? Uma mulher pula o portão e o homem no meio da rua pede carona. Aos gritos, quem está vindo lá de dentro avisa que é grave. Uma caminhonete se aproxima, um operário pula na carroceria e outro entra. A pé, Leandro inicia uma fuga desesperada. Calma aí, aconteceu! Mais tarde, já em segurança, numa parte alta do terreno, Leandro e alguns colegas entendem a gravidade do desastre. Bens, que é o que sobrou aqui, né? A mina foi destruída, quase nada resistiu de pé. O lamaçal cobriu tudo. Estava trabalhando aqui na Vale, só vi a explosão, uma árvore. E estão aqui, cara, tentando ajudar. Leandro se emociona ao ver que escapou da morte por um triz. Graças a Deus, não estava nele. Isso aqui tudo hoje de manhã, cara, eu vi a galera da Vale. E muita gente não escapou daqui. No meio da Vale. Sumiu tudo. Tinha casa, tinha restaurante. Sumiu tudo. Exatamente ao meio-dia e 28, quando se rompia a barragem na mina do Córrego do Feijão. A Polícia Civil, até agora, encontrou mais de 1.000 fragmentos. 267 deles já foram identificados. 3 ainda seguem desaparecidos, em um total de 270 vítimas fatais. O SCN esteve em Brumadinho nesse triste aniversário de 4 anos e lá nós colhemos relatos emocionantes e podemos também registrar relatos de profissionais e de familiares que até hoje estão se empenhando nessa busca implacável. Afinal, já são 4 anos que o Corpo de Bombeiro ainda segue as buscas. Vamos conferir.
né, para fazer... Agora vai falar o ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira. A bateria tá ruim. Não foi justo, não escutou nem as vítimas, nem as comunidades. O Ministério Público sentou com o Estado e com a Vale e assinou esse acordo. Tem que se falar a verdade para se encontrar uma saída. Segundo, o Marco não vai nunca mais a lei, foi violada pelo próprio Ministério Público e eu estou sabendo disso. Vocês resolveram assinar o acordo com todas as mineradoras na véspera deles terem as atividades suspensas porque não trataram do que tinham tratado. Eu não teria como ficar aqui num evento tão importante em 4 anos de impunidade se não trouxesse uma verdade. Quem quiser elementos de troca, estou à disposição. Isso! Nossa presença aqui hoje em Brumadinho é a presença do governo federal para, de forma altiva, equilibrada, Com a palavra, o ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira. As brasileiras e os brasileiros não estarão sozinhos na luta contra esses crimes cometidos por aqueles que não têm responsabilidade com o maior bem que é a vida humana. No meu discurso de posse em Brasília, eu disse: Brumadinho e Mariana jamais serão esquecidos. E a diretriz do presidente Lula é clara para todos nós ministros. A política mineral será tratada priorizando o bem maior, a vida humana. Por isso, nós trabalharemos incansavelmente para que não haja nenhuma permissividade na questão mineral nacional, para que nós não possamos, não tenhamos que estarmos aqui num momento onde, olhando para o rosto e para os olhos de tantas pessoas, a gente encontre tantas lágrimas e tanta dor. Pois o mineiro no Ministério de Minas e Energia é simbólico, teve a sabedoria do presidente Lula de dizer: o Estado de Minas estará na direção da política mineral nacional para que nós possamos proteger as pessoas. Por isso, o nosso compromisso, junto com os nossos parlamentares aqui presentes, é trabalhar irmanado com cada um das senhoras e dos senhores. Contem conosco, nós estaremos no dia a dia acompanhando, inclusive esse acordo que está sendo encaminhado pelos governos estaduais, pelo Ministério Público Estadual, pelo governo do Espírito Santo, pelo Ministério, pelo Judiciário, para que nós possamos, sim, além, e eu falo, doutor Jarbas, que a palavra reparação para mim é inadequada, porque, como disse a nossa Gesiane, Andressa, não há reparação para o que aconteceu, tanto Mariana quanto no Brumadinho. A minimização dos impactos dessa gravidade. Por isso, contem conosco na prática. Nós já recebemos lá o movimento de atingidos de barragem e agora eu estou fazendo aqui o compromisso com a Vabrum de recebê-los no Ministério de Minas e Energia em Brasília para trabalharmos juntos com os movimentos e com a sociedade para fazer justiça com todas os mineiros e mineiros. Um abraço a todos vocês. Um abraço, é isso que nós queremos.
É disso que nós precisamos. Acabamos de ouvir a palavra do ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira. Essa meta parede vazia foi instituída aqui no IML da Polícia Civil desde o princípio, né? Foram feitas fotos, foram trazidas fotos de todas as vítimas que estavam certamente naquela posição, naquele momento e que teriam então sido vítimas daquela situação. Foram colocadas as 270 fotos. À medida que ia sendo identificada uma pessoa, aquela foto era retirada do mural. O objetivo é que essas paredes que estavam aqui lotadas de fotos, que essas paredes ficassem vazias, ou seja, com todos os corpos identificados. As 3 fotos que você está vendo são as 3 pessoas que faltam ser identificadas: a Natália, a Lourdes e o Thiago. Os 3 primeiros dias, que foi a nossa primeira fase de salvamento, ainda tinha pessoas com chance de encontro com vida, então foi aquele momento que o pessoal via realmente ali pela televisão os bombeiros na lama, com muita dificuldade de deslocamento, com muita dificuldade na operação em geral. O tipo de encontro das vítimas foi se transformando. Então, após esse primeiro a resposta natural do desastre, o Corpo de Bombeiros sendo acionado, que são esses 3 primeiros dias onde se chega ao local, buscam vítimas, a gente já passou para uma segunda fase que já era mais um pouco na localização daquelas vítimas já, infelizmente, sem vida, onde a gente teve um maior volume de encontros. Então, aqui ao lado, na academia de polícia, nós fizemos então várias salas de acolhimento das famílias, primeiro para prestar informações e segundo para iniciar a coleta de material genético dos familiares, que já era sabido que em algum momento isso seria necessário para o sucesso das identificações. As vítimas morrem em decorrência disso, de politraumatismo contuso. O grande desafio é a identificação dos corpos. A perícia não tem treinamento técnico para entrar, né, na lama, de se movimentar como os bombeiros têm. Então o bombeiro vai ao local, faz as buscas, encontra os segmentos, envia para o IML, que ele tem uma base lá dentro da mina do Córrego do Feijão, junto com os bombeiros na base Brown. E quando não existe mais condição de definição, os segmentos seguem fracionados para o laboratório de biologia, onde é processado o DNA. Alguns ainda estão em processamento de identificação do DNA. Nós não tínhamos ideia da magnitude que era trabalhar com a emoção das pessoas, multiplicado por tantos números, porque cada família que chega no IML traz um único problema. É aquela pessoa, é aquela família, é aquele corpo, é aquele ser que se foi. Ninguém passou ileso nisso no IML. E quando eu digo ninguém, é ninguém. Foi algo que fez diferença na vida do servidor que arruma o chão e que limpava tudo porque era barro para todo lado. Então, desse servidor que limpava, desse servidor que fazia os nossos lanches, até aquele que trabalhava no mais alto posto e que tinha que coordenar todas as funções. E eu ia acalentar o nosso coração, né, porque ficar assim na esperança de encontrar, de não encontrar e deixar ela lá, faz a gente ficar apreensiva e nunca descansar. Ver aquela queimar de lama e ainda ver que ela está lá e não foi encontrado nem um fragmento dela, então isso aí deixa a gente muito triste. Quando vaza alguma coisa, hoje eles encontrou, porque vaza. Encontrou um segmento ósseo grande lá, aí já brota aquela esperança, né? Será de quem? Porque dia para você, ele não passa. Você liga a televisão, tá lá. E quando acham, né, igual achou essa última agora, aí eu fico assim, será que vai achar alguma coisa dele? Uma dor, essa dor eu desejo para mim.
É uma ferida que fica, ela não cicatriza. Eu acredito que a Polícia Civil vai continuar identificando, porque mesmo que as 3 vítimas sejam localizadas e identificadas, existem ainda muitos segmentos no rejeito. E enquanto os bombeiros estiverem retirando e achando segmentos, o Instituto Médico Legal e a Criminalística vão continuar trabalhando. Independente do estágio, quando há um encontro, quando a gente tem uma chance de trazer uma resposta hoje para essas 3 vítimas que ainda não foram identificadas, o bombeiro ele se reveste de toda a emoção, de toda a dedicação, de todo o treinamento e serviço que a gente passa ao longo da nossa carreira. E a emoção, bem, eu vi adultos chorando ao tentar algum tipo de identificação para poder trazer aquela família, né? Então, acho que isso marcou nessas 2 vezes, você saber que o pessoal que trabalha com você permanece comprometido em trazer esse alívio para as famílias que faltam. Essas 3 fotos estão sempre lá para nos lembrar, para nos motivar que nós precisamos continuar firmes no processo de identificação para devolver a esses corpos, a esses segmentos, seus nomes, né? E nós temos esse compromisso com as famílias. Nós aprendemos a ver ainda com mais rigor a necessidade de respeitar a autonomia das famílias, de entender que uma família que tem uma vítima identificada por um dedo, tem só um segmento de um dedo no ML, e que ela não quer, ela quer que a gente faça a custódia desse material até que mais material chegue, eventualmente, para ela fazer a inhumação. E respeitar também que no meio do caminho, essa família pode mudar de opinião. Não, eu vou querer inumar um pequeno segmento. Devido, né, o que foi encontrado, muito pouco, né? Encontrar um segmento assim, bem pouquinho, e falar que encontrou o corpo é muito difícil, né, cara? E maquiando as coisas, né? Aí a VAG sai muito bem na história, como se encontrou todo mundo, e para eles está tudo de maravilha e para a gente não. Eu não quis fazer o sepultamento dele pelo seguinte, porque as buscas ainda não terminou. Eu tenho medo de encontrar outras partes dele e não ser incluído lá no ML. Quando terminar as buscas, eu vou fazer o sepultamento dele, que aí eu vou fechar um ciclo na minha vida. Na nossa vida. E até que um dia o ML me ligou, no Dia das Mães. Ainda ganhei esse presente aí, a ligação do ML. Então ainda faltava encontrar muito. Aí eu pensei assim, enquanto busco os outros, quem sabe acha mais dele, entendeu? Mas infelizmente, até hoje, mais nada. Permanece o lema de desistir não é uma opção. E a gente vê que por mais que tenha se transformado a operação, todo bombeiro que vai, por mais que ele tenha, a gente sabe que todo bombeiro tem a sua família, tem o seu local, cada pessoa tem a sua dificuldade, mas a partir do momento que ele entra na operação e ele chega no local da ocorrência, ele se reveste do nosso lema, do desistir não é uma opção, de ser o amigo certo nas horas incertas. Por mais que tenha se passado o tempo e alterado a forma de trabalho, essa parte interna da satisfação do bombeiro, poder trabalhar no que é o cerne da instituição, que é trazer conforto, responder a uma emergência e no finalmente poder atender a sua população e a sua comunidade, eu acho que isso não alterou. E eu acredito que isso vai permanecer até que a gente consiga encontrar e trazer o desfecho para essas 3 últimas famílias.
Você pode rever a edição dessa e de outras reportagens acessando o nosso canal no YouTube SCN Silvério Costa Notícias e em todas as nossas plataformas digitais. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhuma das notificações. Meu nome é Silvério Costa. Boa noite.